Olá pessoal, mais uma vez continuando o Salmo 1, agora o versículo 4, diz assim: Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Ao contrário dos justos, daqueles que seguem a palavra do Senhor, daqueles que são felizes por serem orientados pela palavra do Senhor e meditarem na palavra do Senhor dia e noite, os ímpios não são como a árvore frutífera plantada junto às correntes das águas. O texto diz que os ímpios são semelhantes à moinha que o vento espalha. O salmista ele está lembrando de quando as pessoas colhiam as sementes de trigo, por exemplo, aquele trigo ele era recolhido e depois ele seria limpo, certo? Então ele iria para a moinha para o moinho. E quando ele estava sendo moído, sendo triturado, era colocado que era retirado dali e separado a palha da semente. E aquela palha que era formada depois que retirada da semente, ela quando o vento batia, o vento espalhava para todo lugar. Então era separado a semente boa, que era para o consumo das pessoas, daquela palha que sobrava, que era espalhada. Assim, o salmista diz que os ímpios são, tá? São como aquela palha que é espalhada pelo vento. Em outras palavras, o ímpio ele não vai permanecer. Ele é como uma palha que era juntada muitas vezes para ser queimada, para se tornar ali uma pequena fogueira, e aquela fogueira queima aquela palha e logo ela se destrói. Aquela palha passa a não existir mais, certo? Então são assim os ímpios, aqueles que planejam a maldade, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não amam a Adonai Elohim, não amam ao Senhor Todo-Poderoso, aqueles que desdenham da palavra do Senhor, aqueles que são escarnecedores, aqueles que só querem praticar coisas ruins, aqueles que zombam do Senhor. São os ímpios. O texto diz claramente que os ímpios são como a moinha que o vento espalha, ou seja, aquela palha que é lançada para longe. Aí você pensa, a árvore plantada junto ao ribeiro, ela vai prosperar, ela vai crescer, ela vai dar fruto. E o ímpio? Muitas vezes você pensa, mas as pessoas ímpias, as pessoas que fazem coisas ruins, eles progridem, eles ficam ricos, ficam milionários, através da trapaça, do roubo, eles acabam obtendo muita riqueza. E as pessoas que dizem que temem a Deus são pessoas pobres, que não têm muitos recursos. Como eu disse anteriormente, o próspero é aquele que tem a Deus, que tem o Todo-Poderoso junto de si em todo instante. Aquele que pode dormir tranquilo. Aquele que pode chegar no final do dia, tomar um banho, junto com a sua família, sentar-se à mesa, comer um alimento, se divertirem ali como família, depois todos descansarem tranquilamente. Assim como foi dito no Salmo 23, se você não viu ainda os vídeos, eu desafio você a ver os vídeos que eu produzi do Salmo 23. O Senhor protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra de todo mal. Enquanto isso, o ímpio não consegue dormir tranquilo. Se faz a maldade, se tirou dissolutamente os recursos de outro, se roubou aquilo que pertencia a outro, se enriqueceu através da injustiça, ele não consegue dormir tranquilo. Se ele fez alguma coisa errada, ele não vai conseguir dormir tranquilamente. E o pior de tudo, sabe o que é?
se porventura ele morrer, ele vai para a tormenta eterna. O Senhor Jesus, ele contou uma parábola do rico insensato que tinha uma grande produção, produziu muito e nem família ele tinha, pelo que dá a entender no texto. Ele planejou em sua mente fazer mais galpões para colocar toda aquela produção que a sua fazenda deu, e de repente ele fala: vou fazer mais galpões, vou juntar mais coisas, vou ficar mais rico ainda, vou descansar. E de repente uma voz chega e fala para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e tudo que você tem, para quem será? Exatamente isso. Jesus explicava: o ímpio, ele junta muita coisa, uma prosperidade financeira muitas vezes, mas ele se destrói porque ele não tem o principal, que é a vida eterna. E mesmo você que não se considera ímpio, mas não tem temor a Deus, não ama o Senhor, qual será o fim da tua história? Pense sobre isso. Assim como aqueles que são ímpios, que querem fazer maldade, são escarnecedores, o destino deles é a morte eterna, aqueles também que acham que não são ímpios, mas não temem a Deus, o fim será o mesmo. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, divulgue o canal Igreja Bíblica Virtual. Deus te abençoe e te guarde.